Provérbios, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o 7, a palavra de Deus nos diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E o versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém. Hoje vamos começar a explorar juntos o maravilhoso livro de Provérbios. Normalmente, quando lemos os livros do Antigo Testamento, precisamos extrair o ensinamento divino a partir de palavras escritas a pessoas que viveram há tanto tempo atrás, em um mundo completamente diferente do mundo em que vivemos hoje, em uma cultura diferente do nosso tempo. É assim quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, os costumes das pessoas eram tão diferentes. Por exemplo, a escravidão era uma coisa normal naquela época. Porém, diferentemente de outros livros da Bíblia, Provérbios não tem nenhuma informação direta sobre as pessoas a quem ele foi originalmente escrito. Neste livro, nada se fala da nação de Israel, você já percebeu? Nada se fala da cultura daquele povo, dos costumes, das leis, ou mesmo da história de Israel. E isso, irmãos, faz desse livro, Provérbios, um livro diferente de todo o restante da Escritura. Um livro eterno e universal, porque nesses 31 capítulos, a sabedoria divina salta aos nossos olhos, apontando, conduzindo-nos em cada área da nossa vida. São verdades eternas e poderosas que se aplicam a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Você pode imaginar que o livro de Provérbios foi escrito há mais ou menos 3.000 anos. E nós lemos esta palavra e ela fala a respeito de coisas do nosso cotidiano. O livro de Provérbios contém os princípios da verdadeira sabedoria, que apontam para uma vida plena, abençoada e equilibrada. Há aqui uma enorme variedade de assuntos. Salomão fala sobre trabalho, casamento, sobre o papel do homem, da mulher, sobre educação de filhos. Você quer saber como educar o seu filho? O livro de Provérbios nos ensina. Provérbios fala sobre dinheiro, sobre negócios, como negociar. Provérbios fala também sobre a preguiça, sobre a língua, sobre o nosso vocabulário, sobre a maneira de falar. Provérbios fala sobre a prudência e tantas coisas que dizem respeito à minha e à sua vida. Porém, no meio disso tudo, há um tema central que atravessa todo o livro de Provérbios. Está no primeiro capítulo e vai até o último capítulo.
E esse tema central em Provérbios é o temor do Senhor. O temor de Deus é ressaltado como o alicerce, a base da verdadeira sabedoria e do conhecimento que nós, seres humanos, precisamos para viver uma vida abençoada. Amém, queridos? Então nós vamos falar nessa noite sobre o temor do Senhor no livro de Provérbios. Isso aqui é a introdução ao livro de Provérbios, que nós queremos, durante esse ano, estudar diversos temas que estão no livro de Provérbios e que eu tenho certeza vão acrescentar muito à minha e à sua vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto que lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós lemos no versículo 7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Uma outra tradução traz a palavra sabedoria, é o princípio da sabedoria. É a fonte, é a raiz, o alicerce, é a própria origem da sabedoria que precisamos para todas as áreas da nossa vida. O temor do Senhor. Isso significa, queridos, que o ponto de partida para adquirir o conhecimento que muda a sua vida, que muda a forma como você vive, é o temor de Deus. E sem o temor do Senhor, você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas não será uma pessoa sábia. Você já percebeu que inteligência é diferente de sabedoria? Você pode ser diplomado nas melhores universidades do mundo, mas sem o temor do Senhor, você não terá a sabedoria necessária para uma vida equilibrada. Você pode ser um gênio da física, da matemática, até da filosofia, mas sem o temor do Senhor, isso não serve para nada. Você sabia? Lá no livro de Eclesiastes, que vem logo depois do livro de Provérbios, no primeiro capítulo, no versículo 18, Salomão diz assim: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Aqui ele está falando da sabedoria humana, do conhecimento humano, sem o temor de Deus. Ele diz, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É impossível ter uma vida feliz, plena, uma vida abençoada, sem ter um coração regido, guiado pelo temor do Senhor. Há poucas semanas, uma pessoa muito culta aqui na nossa cidade, doutora na sua área, professora universitária, com 50 anos de idade, tirou a própria vida. Infelizmente. E nós descobrimos que se o conhecimento científico, se o saber humano resolvesse os nossos problemas, as pessoas não estariam fazendo esse tipo de coisa. Mas o conhecimento, a Bíblia diz, sem o temor do Senhor, é árido, é seco, é vazio, é estéril. Porém, irmãos, quando o ponto de partida é o temor de Deus, então o conhecimento passa a fazer sentido, porque ele serve a um propósito maior, que é a glória de Deus. E se você estiver com sua Bíblia aberta ainda, no capítulo 2 de Provérbios, no versículo 6, há um texto muito interessante. E Salomão vai nos mostrar de onde vem a verdadeira sabedoria. Provérbios 2, 6, ele diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo
e protege o caminho de seus fiéis. E no versículo 9 ele diz: então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Quem é que dá sabedoria, queridos? O Senhor. Dele vem a verdadeira sabedoria, a sabedoria que muda a sua vida para melhor. E nós precisamos entender aqui que o temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Estamos falando da importância do temor do Senhor, que ele é o princípio da sabedoria, mas tem gente que não compreende o que é o temor do Senhor. Ele jamais significa ter medo de Deus, como se Deus fosse um tirano mal-humorado. Não, temer a Deus significa ter um profundo respeito, reverência por quem Ele é, admirá-lo, e isso nos leva a uma vida de obediência ao Senhor. Quem teme a Deus, obedece o Senhor. Quem tem o temor de Deus, tem prazer em adorá-lo e viver para Ele. Nós consagramos o nosso ser ao Senhor, porque o tememos. Nós nos entregamos, nos rendemos a Ele, porque reconhecemos que Ele é o único Deus. E se você quer ser sábio, não em algumas áreas, mas em cada área da sua vida, em cada momento da sua vida, então você deve balizar toda a sua vida pelo temor do Senhor, porque o temor de Deus é o princípio, o alicerce, é o início da verdadeira sabedoria. Amém, queridos? Mas a Bíblia não para por aí, porque o livro de Provérbios também nos ensina, em segundo lugar, que o temor do Senhor nos afasta do mal. Muita gente entra por caminhos que conduzem à ruína, que conduzem ao desespero, que conduzem até mesmo à morte, por não ter o temor do Senhor no seu coração. Quanta gente destruindo a própria vida, se arruinando e arruinando também a vida dos outros, por falta de temor de Deus. Quando você vai para o capítulo 8 de Provérbios, no versículo 13, a palavra diz que temer ao Senhor é odiar o mal. Ele diz: odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tem gente que pensa que o cristão não pode odiar nada. Errado. Nós devemos odiar tudo aquilo que Deus odeia, porque Deus também odeia o mal. E quanto mais você tem temor de Deus, mais você se afasta do mal. E não apenas se afasta do mal, você também odeia aquilo que é mal. Porque o nosso Deus é bom, nele não existe nenhum mal. E quanto mais nós crescemos no temor do Senhor, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. E nós passamos a amar o que Jesus ama, passamos a desejar o que Jesus deseja, passamos também a odiar o que Ele odeia. E a Bíblia deixa claro aqui que o orgulho é algo que nós devemos odiar, porque isso vai nos levar a nos afastarmos do orgulho, nos afastarmos da arrogância, do mau comportamento, do falar perverso. No capítulo 16, no versículo 6, Salomão diz que pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Você quer evitar aquilo que é mal? Aquilo que vai destruir a sua vida? Aquilo que vai afastar você da luz, que vai afastar você da verdade? Tema o Senhor. Quanto mais você teme ao Senhor, mais longe das trevas, mais longe do mal e da impiedade você vai viver. Não importa a sua posição, se você é uma pessoa rica ou se você é uma pessoa pobre, não importa se você é uma pessoa muito culta ou uma pessoa analfabeta, temer a Deus vai afastar você do pecado, vai levar você a uma vida de santidade e de consagração ao Senhor.
Vale a pena, queridos. Vale a pena ter o temor de Deus no coração e saber que a cada dia você está mais longe do mal, mais longe das trevas, mais longe do pecado, porque você teme o Senhor, e o temor do Senhor nos afasta de tudo o que é ruim. É interessante um exemplo que temos na Bíblia de um jovem, porque jovem pode ter o temor de Deus no seu coração, crianças podem ter o temor de Deus no seu coração, não importa a sua idade. Quando você olha para a vida de José, ele era um escravo no Egito, um homem jovem, um homem de boa aparência, a Bíblia diz, mas naquela situação terrível, vendido, traído pelos seus próprios irmãos, lá no Egito, José mantinha no seu coração o temor do Senhor. E a Bíblia diz que a esposa de Potifar, que era o senhor de José, que era o seu dono como escravo que ele era naquele momento, tentou seduzi-lo repetidas vezes. Você pode imaginar o que é isso? Certamente aquela mulher era uma mulher bonita, esposa de um dos homens mais importantes do Egito. José tinha a chance de pecar escondido, ninguém ia saber, certamente. No entanto, quando aquela mulher o induzia a pecar, José disse: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe quem faz esse tipo de coisa? Quem tem no seu coração o temor do Senhor. Ele afasta você do mal. O que teria acontecido com José se ele não tivesse temor de Deus e tivesse caído na tentação e tivesse pecado? Você acha que ele teria chegado aonde ele chegou? José venceu as tentações porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. E dali ele foi para a prisão. E parecia que as coisas estavam piorando. Mas lá na prisão, José conservava no seu coração o temor do Senhor. E chegou um dia em que o próprio Deus tirou José do Egito e o colocou no trono ao lado de Faraó. Porque nos piores momentos da sua vida, José conservou o temor de Deus no seu coração, se afastou do mal, honrou o Senhor. E a palavra diz que Deus honra aqueles que o honram. Tenha temor de Deus no seu coração. Os homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E quando nós vamos para o Novo Testamento, queridos, nós vemos que o temor de Deus continua sendo necessário para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós, porque tem gente que pensa que o temor de Deus é coisa do Antigo Testamento, já que o livro que mais fala do temor de Deus é o livro de Provérbios, mas o temor do Senhor está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Há muitos textos no Novo Testamento que nos chamam para viver no temor do Senhor, como povo de Deus, como igreja, também na dispensação da graça, também na nova aliança. Quero ler apenas um texto que está em Atos, do capítulo 9, no versículo 31. A Bíblia diz: as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, a Bíblia diz, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Você quer ser edificado? Você quer receber a paz do Senhor sobre a sua vida? Ande no temor do Senhor. Hoje, viva no temor do Senhor. É assim que a igreja andava, é assim que a igreja vivia, e o Espírito Santo enchia de paz o seu povo. Vale a pena nos afastar de todo tipo de mal e permanecer no temor do Senhor. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, a Bíblia ensina em Provérbios que o temor do Senhor prolonga a vida. Que coisa maravilhosa! A Bíblia está dizendo que quem teme ao Senhor será recompensado com uma vida longa, próspera e abençoada. Provérbios no capítulo 9, no versículo 10, Salomão diz: o temor do Senhor, ele afirma mais uma vez, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é
entendimento. E aí no versículo 11 ele diz: pois por meu intermédio, ou seja, por intermédio do temor do Senhor, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Você quer ter vida longa? Você quer viver muitos anos sobre a terra? A Bíblia diz: tema o Senhor, porque por intermédio do temor do Senhor, os seus dias serão multiplicados e o seu tempo de vida se prolongará. Irmãos, Deus abençoa com longos dias, com dias abençoados, aqueles que o temem, aqueles que andam nos seus caminhos. Mas quando você olha para a vida do ímpio, sem nenhum temor de Deus, você vê que o ímpio vive uma vida insensata, imprudente e desregrada. Os próprios atos dos infiéis os levam à ruína. Uma vida de vícios, de excessos, de imprudência, geralmente conduz a um fim trágico. Se você for lá no SUS fazer uma pesquisa, você vai descobrir que tem muito ímpio, muito mais ímpio morrendo de cirrose do que cristãos. Por que será? Porque o temor do Senhor nos afasta do mal e prolonga a nossa vida. Você vai ver muito mais ímpio com câncer no pulmão, de tanto fumar a vida inteira. Por quê? Porque sem temor, eles dizem: eu posso fazer o que eu quiser, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E assim eles se destroem, eles se levam à ruína. E depois, quando ficam doentes, oh Deus, me ajuda. Mas o temor do Senhor prolonga a vida. Está escrito em Provérbios 10, versículo 27, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Isso não significa que o Filho de Deus nunca vai ficar doente, que qualquer pessoa nesse mundo de pecado está sujeita a ficar doente. Mas quando você olha para a vida dos ímpios, você percebe que eles muitas vezes causam os próprios males que vêm sobre eles, por falta de temor do Senhor. Mas o Filho de Deus sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Nós não podemos viver nos vícios, uma vida desregrada, destruindo o corpo que Deus nos deu. E também por isso, o temor do Senhor prolonga a nossa vida. As orientações que Deus dá na sua palavra, seguidas por aqueles que o temem, fazem toda a diferença na nossa vida. Dá uma olhadinha lá em Provérbios, no capítulo 4, quando você vai para o versículo 10, o Senhor diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Deus quer que se multipliquem os anos da sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Deus quer livrar você da queda, do tropeço, de tudo que é ruim, mas para isso você precisa ter o temor do Senhor no seu coração. Se você quer ter uma vida longa e abençoada, meu irmão, o temor do Senhor é a verdadeira fonte de vida, é a receita que você precisa para ter uma vida abençoada. No capítulo 14 de Provérbios, no versículo 27, esse é um versículo bom para você grifar lá na sua Bíblia, Provérbios 14, 27. Aliás, se você quer viver no temor do Senhor, memorize esse versículo, vale a pena. Porque ele traz uma verdade maravilhosa sobre o temor do Senhor. Salomão diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quando você teme ao Senhor, a cada dia o Senhor está livrando você de armadilhas que Satanás prepara para a sua destruição. Temer a Deus é fonte de vida. Ele aumenta o seu tempo de vida e dá a você muitos dias para servir o Senhor nessa terra. Quantos jovens morrendo
Porque desconsideram os caminhos do Senhor. Porque não tem nenhum temor do Senhor, vivendo segundo os seus desejos egoístas, insensatos, sem parar para ouvir o conselho da palavra de Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Quem faz isso geralmente vive sem nenhuma sabedoria. Você já percebeu? Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. Esse que é o problema. Quem é que tem o melhor para você? Você mesmo ou o seu Criador? Você ou aquele que lhe criou com amor, com um propósito? Nós sabemos tão pouco, o nosso conhecimento é tão limitado, queridos. Mas o Senhor, a Bíblia diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa aprender está nesta palavra. É por isso que nós precisamos conhecer os princípios da sabedoria de Deus, que estão aqui no livro de Provérbios e em toda a Bíblia. Tema o Senhor se você quer ter uma vida longa. Tema o Senhor se você quer experimentar nessa vida tudo o que Deus preparou para você. O temor do Senhor prolonga a vida. Que verdade gloriosa! E isso pode ser verdade na sua vida. Se você decidir andar no temor do Senhor, se você decidir buscar na sua vida o temor do Senhor, isso não é para qualquer um, isso é para quem quer, é para quem deseja, é para quem busca o temor do Senhor. Em quarto lugar, nós aprendemos também que o temor do Senhor traz vida plena. Pensa um pouquinho comigo. De que adianta viver muito, mas viver mal? Tem gente vivendo muito, mas todo dia zangado, aborrecido, irritado, brigando com as pessoas, porque não tem o temor do Senhor. Fala um monte de besteira, praguejando, amaldiçoando, blasfemando. Aí não adianta viver muito, concorda comigo? O temor do Senhor, ele não apenas prolonga a vida, o temor do Senhor, ele nos traz qualidade de vida. Quando você tem o temor de Deus no seu coração, você acorda da sua cama pela manhã e você se levanta agradecido. Você se levanta feliz por mais uma oportunidade de servir o Senhor, por mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Porque você sabe que você não é o dono da sua vida, mas que Ele é o dono da sua vida, de que é Ele que sustenta você, é Ele que cuida de você, é a fidelidade do Senhor que guarda a sua vida. Veja a diferença de perspectiva de quem tem o temor do Senhor e de quem não tem o temor do Senhor. O temor de Deus nos dá uma vida plena, bem-aventurada e abençoada. Provérbios no capítulo 28, no versículo 14. Veja o que a palavra diz. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Você quer ser feliz? Está aqui a receita da felicidade, da verdadeira felicidade. Felicidade é viver constantemente no temor do Senhor. Nem um dia deixe de temer o Senhor. Continue dia após dia, em qualquer circunstância da sua vida. Continue buscando o Senhor. Continue andando no temor de Deus, esperando nele, confiando nele, agindo em todas as situações com temor do Senhor. Porque a felicidade, a Bíblia diz, a verdadeira felicidade, acompanha aquele que tem constância no temor do Senhor. Não é ter temido a Deus lá atrás e hoje não mais. É ter constância no temor do Senhor. É decidir a cada dia, eu vou caminhar no temor do Senhor. Eu vou andar no temor do Senhor. As minhas palavras serão faladas com temor de Deus. Os meus pensamentos serão cheios do temor de Deus. A minha oração será cheia do temor de Deus.
E nós temos um exemplo maravilhoso do que Deus faz na vida de quem o teme, que está também no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, lá no 1º capítulo. Vocês se lembram que Faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem todos os meninos que nascessem no Egito. Vocês se lembram disso? Isso foi um pouquinho antes do nascimento de Moisés. O povo hebreu começou a se multiplicar. Faraó falou: esse povo está crescendo demais, vai causar problema para nós. Então, a partir de agora, ele deu uma ordem para as parteiras hebreias. Sifrá e Puá era o nome delas. Um nome bonito aí para você pôr quando nascer as suas próximas filhas. Sifrá e Puá. E ele ordenou: matem todos os meninos recém-nascidos. Se for menino, mate. Ele queria ali dar uma controlada na população hebreia, principalmente nos homens. Mas está escrito na palavra, no versículo 17, lá no 1º capítulo de Êxodo: elas, porém, temeram a Deus e não obedeceram ao rei. Elas preferiram fazer o que era certo do que obedecer Faraó. Faraó era o homem mais poderoso do Egito, aliás, o homem mais poderoso do mundo naquele momento da história. Mas aquelas duas mulheres tinham no seu coração temor de Deus. O temor de Deus, queridos, nos leva a fazer o que é certo. Mesmo que as autoridades estejam dizendo: faça isso, quando você sabe que aquilo é errado, obedeça a Deus e não às autoridades. E foi isso que essas mulheres fizeram. Elas arriscaram a própria vida, porque para elas o temor do Senhor era maior do que o temor a Faraó. E nós precisamos, irmãos, ser como essas mulheres, temer a Deus mais do que aos homens, temer ao Senhor mais do que qualquer outra coisa, andar no temor do Senhor. Está escrito no mesmo capítulo que por causa da sua atitude de temer a Deus, Deus honrou aquelas mulheres e abençoou as suas famílias e deu a elas uma casa próspera e abençoada. Irmãos, a felicidade vem sobre a vida de quem anda constantemente no temor do Senhor. E o temor de Deus no nosso coração nos traz uma felicidade que não depende de você ter muito dinheiro, de você ter status, de você ser famoso, de você ter um bom nome na sociedade, não. Aliás, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. O temor do Senhor, a Bíblia está dizendo, é melhor do que ter uma grande riqueza, é melhor do que ter muito dinheiro. A Bíblia não está dizendo aqui que você precisa ser um pobre miserável, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode ter dinheiro, mas a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é melhor do que qualquer quantia de dinheiro. O temor do Senhor traz mais felicidade do que o dinheiro. Até porque o dinheiro pode acabar, mas quando você anda constantemente no temor do Senhor, você é constantemente abençoado por Ele, guardado na presença dEle. O temor do Senhor é a verdadeira riqueza do povo de Deus. As riquezas desse mundo passam. Você pode ter muito dinheiro hoje, amanhã você pode não ter nada, mas quando você tem o temor do Senhor, você tem vida abundante. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas Ele não para por aí. E vida com abundância. Vida abundante é resultado do temor do Senhor, que você vive para Ele e você experimenta a presença dEle na sua vida, a graça de Deus, o amor de Deus, o fruto do Espírito Santo. A presença dEle é constante, nos guardando, livrando-nos, guardando a nossa mente, o nosso coração, nos enchendo de paz. Irmãos, a felicidade de quem teme a Deus não depende das circunstâncias, da necessidade, da fartura, de ter muito, de ter pouco, mas da presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. E a palavra de Deus mostra também que o temor do Senhor está ligado à virtude da humildade. Você sabia disso? Porque quando você teme ao Senhor, nós já lemos, você odeia o mal. E uma das coisas que você odeia é a arrogância. Você se lembra? Nós lemos agora há pouco. Então,
Provérbios no capítulo 22, no versículo 4. Veja que palavra maravilhosa. A recompensa da humildade e do temor do Senhor. Alguns irmãos estão procurando, deixa eu esperar vocês encontrarem para lermos juntos. Provérbios 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, porque a humildade caminha junto com o temor do Senhor. Porque quem tem o temor do Senhor, sabe quem Deus é e se humilha diante dele. Então a palavra diz, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Que coisa maravilhosa! Há uma recompensa divina para aqueles que andam no temor do Senhor. Para aqueles que reconhecem que sem Ele não são nada, que precisam dEle, que Ele é melhor do que as riquezas desse mundo. Então, a recompensa é a verdadeira riqueza. Honra e vida. Deus tem vida abundante para você, meu irmão. Ande no temor do Senhor. Decida viver dia após dia no temor do Senhor. Uma vida plena é o resultado da humildade e do temor do Senhor no nosso coração. E se você for agora para o capítulo 19, nós temos aí mais uma afirmação maravilhosa sobre o temor do Senhor. Uma das razões porque o temor do Senhor traz qualidade de vida, traz vida plena, é porque quem teme a Deus, consequentemente, irá evitar um monte de problema na sua vida. Sabe por quê? Problemas que são comuns na vida dos ímpios. Olha lá, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Irmãos, o temor do Senhor é como um caminho. É uma estrada que você vai seguindo, a estrada do temor do Senhor. E esse caminho é Jesus, obviamente. O temor do Senhor conduz à vida. E que vida é essa? Vida plena, vida abençoada, vida de qualidade, vida de paz, vida de alegria do Espírito Santo. E a palavra diz, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Aleluia. Muitos problemas você vai evitar na sua vida quando você decidir caminhar no temor do Senhor. Quando antes de falar, você pensar no temor do Senhor, o que é que eu devo falar? Quando você agir no temor do Senhor, meu irmão, você vai descansar em paz, livre de problemas. Deus tem vida abundante para quem anda no temor do Senhor. É por isso, queridos, que nós precisamos ler essa palavra, nos alimentar dessa palavra e praticar essa palavra. E eu convido você a partir de hoje é dia 1º de março, certo? Começar a ler o livro de Provérbios. São 31 capítulos e esse mês tem 31 dias. De hoje até o final desse mês você vai ler todo esse livro. Leia com um lápis na mão. Sempre que você encontrar lá o temor do Senhor, grife aquele versículo. Você vai perceber como é importante balizar a sua vida pelo temor do Senhor. E daqui para frente, antes de falar, antes de agir, antes de reagir, antes de fazer qualquer coisa, ore e peça temor do Senhor na sua vida. E aí, você vai descansar em paz, livre de muitos problemas que você vai evitar. Por quê? É uma mágica? Não, não é mágica. É colocar em prática os princípios eternos, gloriosos e poderosos da palavra de Deus. Esses princípios dizem respeito a tudo na sua vida, a forma como você trabalha, ao seu trabalho, aos seus negócios, a forma como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você vai evitar problemas em casa, você vai evitar problemas no trabalho, você vai evitar problemas na rua. A forma como você age em relação às autoridades. A Bíblia nos instrui para todas estas coisas. Agir sempre no temor do Senhor. Essa é a chave do livro de Provérbios. Por isso o livro de Provérbios não é um livro de provérbios comuns, como provérbios populares que existem por aí, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não é bíblico. Pode ser até verdade. Porém, o que nós temos aqui, queridos, são princípios divinos,
que vão abençoar a sua vida, que vão mudar a sua realidade, que vão mudar tudo na sua vida, em cada área da sua vida. Você entendeu? Por isso que eu convido você para esse ano estudarmos juntos o livro de Provérbios. E nós vamos, a partir, não do próximo domingo, que é o aniversário da igreja, mas do outro domingo, vamos retomar esse estudo e vamos estudar vários temas aqui no livro de Provérbios. Você quer ter vida abundante? Você quer ter vida plena? Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Decida hoje andar no temor do Senhor. Amém, queridos? Você realmente teme ao Senhor? As suas atitudes, pense um pouquinho antes de responder, são pautadas pelo temor do Senhor? Se você nunca fez essa pergunta para você mesmo, é hora de fazer. Qual lugar o temor do Senhor ocupa no meu coração? Qual lugar o temor do Senhor ocupa na minha mente, na minha vida? Porque se você quer ser bem-sucedido, não no padrão dos homens, não bem-sucedido no padrão dessa sociedade podre, adoecida, cega, mas ser bem-sucedido no padrão de Deus, nos padrões eternos. Só existe um caminho para isso, sabe qual é? Viver constantemente, todos os dias, no temor do Senhor. E eu quero convidar você para nós terminarmos a ler Provérbios 23, mas esse versículo vai ser projetado aqui para que a gente possa ler todos na mesma versão. Provérbios 23, versículo 17 e 18. A Bíblia diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. A partir de hoje, quando você olha para o ímpio e fala, puxa, como ele é feliz, será? Ele tem o temor de Deus? Então ele não é feliz. Mas como ele está sorrindo na fotografia que ele postou lá na rede social, lá todo mundo está sorrindo, lá todo mundo é contente, mas deixa eu te dizer, o ímpio não tem paz. A Bíblia diz, para os ímpios não há paz. O ímpio não tem a alegria do Espírito Santo. O ímpio não tem vida plena. Por isso, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, ou seja, ao invés de ter inveja dos pecadores, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Todo dia. Saia daqui declarando, eu vou perseverar no temor do Senhor. Amanhã, levante dizendo, hoje, segunda-feira, eu vou perseverar no temor do Senhor. Na minha casa, eu vou andar no temor do Senhor. Na rua, eu vou andar no temor do Senhor. No meu trabalho, eu vou andar no temor do Senhor. No supermercado, no temor do Senhor. De férias, no temor do Senhor. Em tudo, persevere no temor do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Versículo 18. Porque deveras haverá bom futuro, aleluia. O Senhor é quem garante, não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Você persevere no temor do Senhor, deveras haverá bom futuro. E a palavra diz, não será frustrada a tua esperança, aleluia. Deus está dizendo, eu vou abençoar você, quando você perseverar no meu temor. Quando você andar no temor do Senhor, é Deus quem está declarando, não é homem, e Ele não é homem para que minta. Eu vou abençoar os seus caminhos, porque a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Deus quer abençoar você. Deus quer dar a você a verdadeira riqueza, que ninguém pode tirar, que o mundo não pode roubar, a riqueza que é eterna. Deus quer honrar você. Deus quer dar a você vida abundante. Lembre-se, em primeiro lugar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos dizer juntos para a gente não esquecer disso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aleluia. Em segundo lugar, o temor do Senhor nos afasta do mal. Você quer ficar longe do mal? De tudo aquilo que é prejudicial para a sua vida? De tudo aquilo que vai destruir a sua vida? Ande no temor do Senhor, você vai se afastar cada vez mais do mal. Terceiro lugar, o temor do Senhor prolonga a vida. Você quer viver muitos dias sobre a terra? Viva no temor do Senhor. E em último lugar,
O temor do Senhor traz vida plena. Não basta viver muito. Deus tem para você vida plena, vida abençoada, vida bem-aventurada, aleluia, vida abundante, amém? Você crê nisso? Amém. Então decida hoje, tome uma decisão, eu vou viver no temor do Senhor.